Bom dia, bom dia, bom dia. Vamos para o nosso vídeo de hoje. Hoje é um tema um pouco que surpresa. Para quem não me conhece, meu nome é Priscila Rezende. Eu sou especialista em desenvolvimento pessoal e especialista em ansiedade e depressão. E hoje eu quero falar sobre condicionamento mental. Bom dia, Márcia. Condicionamento mental. O que é o condicionamento mental? Ontem esse tema ficou assim rodando na minha cabeça, porque eu atendi uma cliente ontem e eu fiquei falando assim, nossa, como que ela condicionou o pensamento dela e como que aquilo afirmou para ela as coisas que ela está vivendo, né? Então vamos lá, o condicionamento mental nada mais é que é um pensamento que ele vai se retroalimentando com seus comportamentos e suas atitudes. Então vamos lá. Eu vou com o pensamento de eu não consigo. Eu não consigo fazer X coisa. Eu não sou boa o suficiente para fazer tal coisa. Aí o que acontece na sequência desse pensamento? Acontece alguma coisa à sua volta que te reafirma, que retroalimenta aquele pensamento, que faz você falar assim, não falei que isso ia acontecer, eu não pensei sobre isso. Então, o condicionamento mental nada mais é que a gente associar o pensamento a um comportamento, uma atitude ou uma situação que aconteceu no nosso dia a dia. Então, muitas das vezes a gente está com muitas crenças condicionadas. Então, o que é isso? Eu tenho uma crença de que eu não sou boa o suficiente. Então, toda vez que eu vou tentar fazer algo que você precise demonstrar que você é boa, não dá certo. Mas não dá certo não é porque você não é boa o suficiente, é porque você já condicionou o seu cérebro a não ser boa o suficiente. Já aconteceu várias coisas que você alimentou aquele pensamento. Então, para você que tá pensando aí, olha, Priscila, como é que eu faço com relação a isso? Quais são os tipos de pensamento? Bom dia, Renata. Quais são os tipos de pensamento que a gente tem na cabeça, né? Quais são os pensamentos que mais são comuns? Eu tava ontem eu tomei uma xícara de chá de camomila para dormir. E aí, eu sempre alimentei, né? Eu sempre associei a camomila, o chá de camomila, a um calmante. E o que acontece comigo? O meu organismo, o meu cérebro fala assim, você não vai dormir não. Ele dá um efeito rebote. O que é isso? O meu cérebro já está condicionado a toda vez que eu tomar algo que seja calmante, um chá calmante, ele fala assim, aqui não. Não vem não que você não vai me enganar. Eu vou fazer você ficar acelerada. Então, o que eu tenho feito para eu conseguir tomar algo calmante? Eu procuro outro significado para aquele chá. Então, ontem eu tomei o chá de camomila, condicionando ao chá de camomila, para mim faz efeito contrário. Ontem eu fiz o seguinte, Renata. Ontem eu falei assim, o chá de camomila ele é digestivo. Eu estou tomando chá de camomila para me ajudar na digestão. Então, eu estou condicionando, dando um novo significado para que o meu cérebro entenda que não é para eu dormir, é para ser digestivo. E aí eu não fico brigando. Eu costumo dizer assim, uma analogia simples, o meu tico e o teco, eles não ficam brigando para ficar acordado. Então, ontem foi mais fácil eu induzir ao sono, né? Cada vez que a gente vai praticando a troca de significados, ontem foi muito mais fácil de eu dormir do que há 2 semanas atrás. E aí é que tá, gente. O que vocês têm pensado? O que vocês têm condicionado a mente de vocês? Porque o X da questão é esse. Então, se você tem várias crenças, você tem vários pensamentos e aí você condiciona o seu cérebro àquilo, como vai ser difícil a gente trocar esse condicionamento? E aí eu falo assim, é difícil ou é fácil? É fácil, porque a gente precisa trocar os significados que a gente tem dado para algumas situações da nossa vida. É você olhar, é você perceber a sua vida ali de outras formas, né? Em vários ângulos.
Nós temos o que? Um ângulo de 180, que é metade, 360 graus. E a gente só olha a nossa vida de uma perspectiva, de um ângulo. Então a gente tem que começar a olhar de outros ângulos, né? De cabeça para baixo, de outro lado, de 45 graus, de 90 graus. A gente precisa começar a olhar a nossa vida por outras perspectivas, não é? Então, condicionar a sua mente para fazer aquilo que ela quer é você começar a dar novos significados àquilo que está atravancando, atrapalhando o seu desenvolvimento, o seu processo. Então, às vezes são frases, às vezes são pensamentos, às vezes são crenças, às vezes são pessoas, né? Então a gente precisa olhar para essas coisas, essas situações e essas dificuldades por outra perspectiva e dar um novo significado para eles. Então, se você tá com eu não consigo, tente olhar de uma perspectiva diferente do que você está vendo. Vê se daquele ângulo você consegue olhar para aquilo e achar algo positivo, algo de aprendizado, tá? Então, o condicionamento mental nada mais é do que você olhar e dar um novo significado para isso. Tem uma pesquisa, né, o Pavlov, ele fez uma pesquisa nos seus animais sobre a salivação. E eram cachorros, tá, gente? E aí ele foi e ele queria saber quando que os cachorros iam salivar. E ele começou a perceber que estava associado a quando o funcionário dele abria o portão. O barulho do portão fazia com que os cachorros começassem a salivar. Então, os cachorros condicionaram, né, então, a comida ao barulho que o portão fazia. Vejam bem, a gente está sempre condicionando os nossos pensamentos a alguma coisa. Às vezes a gente condiciona a objetos, às vezes a gente condiciona a comportamentos e às vezes a gente condiciona a atitudes. Mas a gente está sempre condicionando os nossos pensamentos. Então, quando você está com pensamentos de eu não consigo, eu não vou dar conta, eu não sei, eu não vou... Tente olhar para esse pensamento por outra perspectiva e dar um novo significado para ele. Porque aí você começa a condicionar o seu pensamento para aquilo que você quer, para o resultado que você quer chegar. E tem outra coisa, gente. Olhai e vigiai. O que é isso? É uma passagem aí que todo mundo conhece. Não adianta eu falar para você aqui, explicar o que é um condicionamento mental, se você não colocar em prática. A gente não ensina fumaça. A gente não dá passe de mágica. A gente precisa, bom dia, minha amiga. A gente precisa, tá? Fazer e treinar. Tudo é treinável. Então, se você quer chegar a um nível de excelência de algo na tua vida, você precisa treinar, você precisa praticar. Então, o condicionamento é uma prática. Se amanhã eu pegar o meu copo, meu chá de camomila e tomar e falar assim, vou tomar para dormir, eu vou estar voltando ao condicionamento anterior e aí o meu tico e o teco vai continuar brigando. É todos os dias, é toda semana eu condicionar, eu estou tomando o meu chá de camomila para a digestão, até que a minha mente entenda aquilo que eu quero fazer. E isso é o quê? Demora uma semana, 15 dias, 21 dias, um mês? Não sei, vai depender de você, vai depender de como é a sua vida, vai depender do seu ambiente. Por isso que todos os atendimentos têm que ser personalizados, porque aí a gente vai entrar dentro do seu ambiente e vai olhar o que está interferindo no seu processo. Mas tudo é treinado, tudo é treinável. Tudo, a partir do momento que você começa a fazer, que você começa a treinar, aquilo vai ficar mais fácil, você vai se tornar uma pessoa com mais habilidades e mais recursos para lidar com mais coisas na sua vida. E olhar e vigiar, olhar os seus pensamentos, vigie-os. A única pessoa que pode olhar para os seus pensamentos é você. Então, se você está aí numa situação difícil, que você não sabe lidar, que você não sabe passar, quais os pensamentos que você está nutrindo? O que você está condicionando o seu cérebro? A você sair você encontrar uma resposta para você sair? Ou você está ainda alimentando ainda mais de coisas negativas essa sua mente? Para você continuar aí no fundo do poço.
olhai e vigiai os seus pensamentos. E vamos treinar. Eu tenho uma palavra que eu falo assim, troca o significado. É ressignificar. Ressignifica algumas coisas. Eu não consigo. Tá, ok. Eu ainda não estou conseguindo. Você já começou a ressignificar. Eu não consigo, eu não sou boa. Eu preciso melhorar, mas em X situação eu sou excelente. A gente precisa começar a ressignificar, a dar novos significados para algumas coisas que aconteçam na nossa vida, para que a gente faça o barco andar, que a nossa vida ande. Porque senão a gente fica parado lá naquelas dificuldades e eu costumo dizer que a gente fica remoendo aquela situação sem saber sair dela. E às vezes é simples. Às vezes você está olhando de uma perspectiva X e você precisa fazer só assim. Tem uma outra analogia que eu vou deixar para o próximo vídeo, que é do nó de Górdio. Quem quiser pesquisar sobre o nó de Górdio, e aí pra gente vir conversar amanhã, então vai lá, pesquisa nó de Górdio, tá? É uma lenda, é uma passagem lá do pessoal da Grécia antiga, né? Então, assim, tem uma parte de mitologia incluída aí nessa lenda, nessa falácia, que é muito interessante, que também fala sobre as perspectivas que a gente olha a nossa vida. Às vezes o negócio é simples de resolver e a gente está olhando pelo lado mais difícil da situação. Então, a gente dar outro significado é isso, a gente olhar para aquela mesma situação de outros ângulos. Ai, Priscila, você falando parece muito fácil, mas a vida real é difícil. É desafiador, não é que é difícil, é desafiador, porque faz com que você saia do lugar que você está e movimente para um outro lado. E às vezes a gente não quer se movimentar, a gente quer que as coisas se movimentem sozinha e a gente fica ali só observando. Então por isso que para qualquer coisa que você vai fazer, você precisa se movimentar e você precisa dar o primeiro passo. Né? Não é só simplesmente você falar assim, eu vou, a partir de agora, eu vou mudar e esperar a mudança cair no seu colo e você não mover uma palha. Mesma coisa, um exemplo de emagrecer. Eu quero emagrecer. Aí você fica esperando você emagrecer sentada. Você não faz absolutamente nada para que você vá emagrecer. Como é que o seu resultado vai vir? Então a gente precisa fazer o movimento, a gente precisa movimentar. A gente precisa dar o primeiro passo para que as coisas aconteçam. E às vezes o primeiro passo que você precisa dar é observar os seus pensamentos. Ok? Ficamos por aqui e amanhã pesquisem aí que eu vou vir falar com vocês nesse horário aqui 9h30 sobre o nó de Górdio, tá? Vai ser a nossa analogia e um exemplo que eu vou dar para vocês aqui. Se vocês ficaram curiosos, é bem legal essa lenda, um pouco da mitologia grega sobre o nó de Górdio. Então, nos vemos amanhã 9h30. Até amanhã.